Oi, pessoal, hoje eu compartilho com vocês uma pergunta do Luiz. Eu achei bem interessante, olha só. Tenho a preocupação de não tomar muito o tempo das pessoas. Como fazer para tornar o meu assunto interessante? Então, o Luiz quer me pedir uma ajuda para como ele pode fazer para deixar o assunto dele interessante, de modo que ele não tome muito tempo das pessoas, ele fale rapidinho e já se livre da tarefa. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é nessa questão de tomar o tempo das pessoas. Muitos de nós que teve uma educação, que tiveram aí uma educação um pouco mais rígida, realmente tem um pouco essa preocupação com o outro, com o tempo do outro. E logicamente, assim, a gente não deve ocupar o tempo das pessoas, evidentemente, só com o que a gente tem para falar. Mas é interessante a gente entender que a comunicação é feita de turnos. Um fala, o outro escuta, depois o outro fala, o outro escuta. Então, no nosso momento de falar, é o tempo que a pessoa vai nos escutar. Então, eu tenho o direito de, entre aspas, ocupar o tempo do outro enquanto ele me der essa permissão. Então, a gente pode usar. Então, eu teria a dizer para o Luiz: Luiz, aproveite o seu tempo de fala. Ocupe o seu tempo de fala com as suas histórias, com os seus assuntos, com tranquilidade, porque com certeza a outra pessoa vai querer saber. Mas o que eu queria falar especificamente, me peguei um pouco por essa questão do interessante que o Luiz colocou. Como é que eu faço para deixar meu assunto interessante? E aí me veio a teoria da tríade de Aristóteles, que talvez vocês já tenham ouvido falar. Patos, logos e etos, que formam aí a tríade perfeita da persuasão, da retórica, né? Então, como que uma história, como que um assunto deve vir embalado? Então, ele deve ter logos, que são as palavras que eu escolho para contar a minha história, deve ter etos, aí diz respeito ao orador e à autoridade, a credibilidade que o orador goza, né, em função da sua história e de como ele está se colocando para aquele público. E finalmente, o terceiro, patos, que dá origem à palavra empatia e que, na minha opinião, é o mais importante, que é a capacidade do orador de emocionar, de levar o espectador, a audiência, a ter uma reação emocional a partir daquilo que ele está falando. Então, meu conselho para o Luiz é o seguinte: Luiz, diante de uma história, ela pode ser fria, ela pode ser com números, ela pode ter tabelas e etc. Se eu não consigo trazer isso para a lógica do dia a dia da outra pessoa, não vai fazer sentido, eu não vou realmente conseguir gerar empatia. Então, a minha dica para o Luiz é tentar sempre humanizar, ter um olhar para o seu assunto mais humano e que vai fazer sentido para outra pessoa. Só assim eu vou estar colocando o tempero ideal, que é patos. Tá? Então, logos, que é o que eu vou falar, que são as palavras, etos, que é a minha credibilidade, minha imagem, e finalmente, que eu acho que é o grande desafio de todos nós, conseguir dar aquela pitadinha essencial de patos em todos os nossos assuntos. Luiz, eu te desejo muito boa sorte e eu tenho certeza que dentro de você existe um grande desejo de se comunicar, senão você não teria me feito essa pergunta, e é esse desejo que você deve conseguir fazer chegar até a sua plateia ou o seu interlocutor. Boa sorte para o Luiz e boa sorte para você.